Olá, vamos falar hoje sobre isolador de curto-circuito. A Stinger Fire oferece dois modelos de isolação de curto-circuito. O primeiro e mais utilizado hoje no mercado é o módulo isolador de curto-circuito. A segunda opção que nós temos para oferecer no mercado é a base isoladora de curto-circuito. A função dos dois é a mesma, ofereço tanto em módulo quanto em base. A aplicação é que vai ser de escolha do instalador. Uma vez que eu escolho o módulo, eu tenho que fazer a instalação dele em locais visíveis onde eu possa observar se o seu LED está aceso ou apagado. O LED aceso significa que há um curto-circuito no laço. O LED apagado significa laço normal. A base isoladora de curto-circuito tem uma vantagem. Você não precisa instalar ela de uma forma que ela fique visível. Afinal, ela já vai estar no local onde está um detector de fumaça ou de calor. Isso já garante a visibilidade dessa base. E ela também possui o LED de visibilidade. Se estiver aceso, aquele trecho existe um curto-circuito. Se estiver apagado, o circuito está normal em perfeito funcionamento. A base isoladora de curto-circuito substitui o uso da base normal, tá? Então, nesse momento, quando eu escolho utilizar a base isoladora de curto-circuito, eu deixo de utilizar a base normal do detector. Detector de fumaça encaixa na base isoladora de curto-circuito. Regras para a instalação da base isoladora de curto-circuito ou do módulo isolador de curto-circuito. Uma vez que optou por fazer a instalação de um dos módulos, você vai ter um espaçamento entre um isolador e o próximo isolador, você pode ter até 20 dispositivos endereçáveis. Ou seja, a cada 20 dispositivos endereçáveis, você coloca um isolador de curto-circuito, seja em formato de módulo, seja em formato de base isoladora. Isso fará com que apenas um trecho de 20 equipamentos é que vai parar de funcionar caso exista um curto-circuito entre os laços. Agora eu vou demonstrar para vocês como é feito a instalação tanto do módulo quanto da base. Vamos começar pelo módulo. Vou abrir o módulo. Observem então que nós temos aqui os bornes de entrada e saída. Vou fazer a instalação dos bornes com o respectivo laço. Pego o cabo de laço, 2 vias por 1,5 mm. Observem que eu tenho o borne de entrada e o borne de saída. O borne de entrada é o cabo do laço que vem da central de alarme de incêndio. O borne de saída é o cabo de laço que vai para os detectores de alarme de incêndio, botoeiras, para o restante do laço. Então eu vou começar aqui simulando a entrada do laço. Fio preto T- e fio vermelho T+. Então temos aqui a entrada de laço. Vamos pegar então o cabo do laço para dar continuação. Isolador, detectores e assim por diante. Respeitando sempre a polaridade, mais e menos. Cabo do laço vem da central, entra no isolador. Cabo do laço saindo do isolador, indo para as bases dos detectores. Pessoal, uma observação. Detectores, acionadores, alguns módulos especiais, todos vão receber uma numeração. Essa numeração é feita com um programador de endereço. Para cada dispositivo será apresentado como fazer essa programação. Porém, isolador de curto-circuito no formato de módulo e isolador de curto-circuito no formato base não tem numeração. Então eles não ocupam posição no laço. Então a gente pode usar quantas bases quiser, desde que se respeite a quantidade de 20 equipamentos após cada um dos isoladores. Então aqui, utilizando o isolador em formato de base, após ele eu posso colocar até 20 dispositivos. Um exemplo, um prédio residencial com 10 andares, onde a prumada será feita do térreo até o 10º andar, haverá derivações entre os andares. Você poderá colocar um isolador de curto no início de cada andar e fazer as derivações para dentro dos apartamentos colocando até 20 detectores por andar. Irá atender totalmente a sua obra e quando houver um curto-circuito no laço, por exemplo, no 10º andar, somente o 10º andar é que vai ser isolado e aí o LED vai ficar aceso. O instalador ou técnico poderá simplesmente confirmar observando o LED do isolador e saber esse andar tem um problema de curto-circuito. Vamos falar agora sobre a ligação da base isoladora de curto.
Reparem que o burner é um pouquinho diferente. Então, ao invés de ligarmos terminais do tipo garfinho, nós vamos usar terminais do tipo ilhós, do tipo pino, certo? Ela também tem entrada e saída, então eu tenho que respeitar quem é a entrada e quem é a saída, certo? Então eu vou ligar aqui o cabinho. Primeiro par de fios já colocado, vamos colocar o outro par de fios. Vou puxar esse aqui um pouquinho para cá. Então eu venho da central, entro no módulo isolador de curto, penduro 20 equipamentos aqui, chego no próximo equipamento e ligo na próxima base isoladora. Fixação feita, instalo o meu detector. Quando houver um curto-circuito nesse trecho, os 20 equipamentos que estão aqui vão acusar falha na central e esse módulo vai ser acionado indicando o curto-circuito desse trecho do laço. Se for deste detector que tem a base para frente, teremos a indicação deste isolador e somente estes 20 equipamentos é que vão apresentar falha na central. Fazendo o fechamento em circuito classe A, somente o trecho que está com curto-circuito é que vai parar de funcionar. Fazendo o circuito em classe B, vamos supor que aqui então seria o final do circuito e o curto é aqui, esse trecho é que vai parar de funcionar. Se você tiver um curto aqui, a partir desse módulo para frente, todo o trecho deixará de funcionar. Então fica fácil identificar o início do problema. Se o problema está aqui, esses 20 é que está sendo o causador do problema. Deve-se verificar o cabeamento e os dispositivos. Muitas vezes você tem um problema com o próprio equipamento. O equipamento pode entrar em curto, principalmente quando há infiltração na instalação. Se for cabeamento, um cabo machucado tem que ser verificado, tem que ser substituído quando constatado esse problema. Assim que for resolvido o problema, o LED se apaga, o sistema volta a operar normalmente. A central reconhece automaticamente a solução do problema, deixando o sistema operante normalmente. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você quiser saber mais sobre o tema, veja nossos próximos vídeos. Acesse nosso site e confira as nossas soluções para detecção e alarme de incêndio. Até o próximo vídeo.